Quando foi que o ser humano perdeu o seu senso de identidade, de propósito? Quando Deus nos criou, Ele tinha em mente um plano para nós, que nós vivêssemos eternamente em relacionamento com Ele. O ser humano ele estava feliz com o seu lugar, com a sua identidade, de quem ele era, de qual era o seu propósito. Ele era livre para fazer as suas escolhas, ele era feliz no lugar em que ele estava. Mas algo aconteceu. O pecado entrou no mundo e nós perdemos essa identidade, essa separação entre Deus nos fez perder a nossa identidade, o nosso propósito, o nosso lugar de relacionamento junto a Deus, que era tão próximo, agora se tornou tão distante. E o ser humano tenta compensar essa separação com os seus próprios propósitos, com os seus próprios caminhos, né? E o autor ele fala aqui que seguir os nossos próprios planos só causa ansiedade e dor. E que mesmo tendo esse plano mudado, tendo sido alterado pela entrada do pecado no mundo, Deus ele providenciou um novo plano para a nossa vida através de Jesus. Através de Jesus nós podemos ter uma nova identidade, um novo propósito. O que vai diferenciar uma pessoa de outra é qual propósito, qual caminho você decide seguir. O que Deus desenhou para você como pessoa única, como obra-prima de Deus, ou você seguir os seus próprios caminhos, sabendo que os seus caminhos te tornam o rei do seu próprio reino. E os caminhos de Deus faz com que você abençoe outras pessoas, faz com que você abençoe pessoas para a eternidade. E aqui ele vai colocar 3 pontos principais resultantes dessa separação de Deus com a entrada do pecado. A primeira delas, nós perdemos a nossa identidade, porque nós perdemos o nosso relacionamento com Deus. Então nós perdemos a nossa essência de quem nós somos. Isso foi alterado com a entrada do pecado, né? Nós entramos numa crise de identidade e começamos a nos perguntar: quem eu sou? Adão e Eva nunca fizeram essa pergunta antes do pecado. Eles sabiam por que eles haviam sido criados. Eles tinham certeza da sua identidade. Eles tinham felicidade. O segundo ponto é a perda do nosso propósito, da nossa missão. O trabalho que antes era cheio de significado e criatividade, agora se tornou uma fadiga. E o ser humano passa a se perguntar: o que eu devo fazer? O propósito de Deus para o nosso trabalho, para a nossa missão, foi perdida também com o pecado. E a terceira coisa é a perda do nosso lugar. Nós perdemos o nosso lugar original, que era no Éden, que era de relacionamento próximo com Deus. E nós agora estamos confusos, nos perguntando: onde eu me encaixo? Qual é o meu lugar? E aí eu quero citar aqui o que ele fala. Como resultado do pecado, o homem passou do contentamento, da devoção a Deus, para a busca indescritível de acumular coisas. O ser humano passou de ser centrado em Deus para ser autocentrado. Ele se moveu do contentamento para o descontentamento e da vida eterna para a destruição eterna. Ao invés de perseguir o reino de Deus, o ser humano começou a perseguir o reino do eu. Vocês viram como o pecado distorceu a imagem do ser humano? Como a entrada do pecado no mundo fez com que nós perdêssemos a nossa identidade, o nosso propósito, o nosso lugar? Então, como restaurar isso? Somente ligado à identidade de Deus. A nossa identidade está totalmente relacionada à identidade de Deus. Quanto mais distantes nós estamos de Deus, mais distantes nós estamos de encontrar a nossa identidade, o nosso propósito e o nosso lugar. Porque nós fomos criados para nos relacionar com Deus, faz sentido que esse desejo, esse anseio esteja no nosso DNA, esteja no nosso coração, porque esse anseio está no coração de Deus também, de se relacionar conosco, de colocar na nossa vida os seus planos, os seus propósitos. Nós somos livres para fazer essa escolha ou não, mas nós ganhamos muito com isso quando nós nos rendemos aos planos de Deus.
nós ganhamos a clareza de quem nós somos e de qual é o nosso propósito. Consegue entender? Então aqui ele vai falar sobre o sweet spot. O que é o sweet spot, ou ponto certo? É quando essas três áreas elas estão alinhadas. Quem eu sou, a minha identidade, para o que Deus me desenhou, o meu propósito e o meu lugar. Quando essas três áreas elas se encontram, você encontra o seu ponto certo, o seu sweet spot. A ansiedade, ela vem quando nós não estamos vivendo o nosso sweet spot, quando nós não estamos vivendo o plano de Deus para nós. E nós não vamos conseguir viver os planos de Deus, os propósitos de Deus, se nós vivemos sob o reino do eu, o reino da minha vontade. Porque não é sobre a minha vontade, mas é sobre a vontade do Pai. Não é sobre o meu caminho, é sobre o caminho do Pai. Não é sobre a minha vontade, mas a vontade do Pai. E nisso nós encontramos plenitude, quando nós nos rendemos a esse caminho. E aí eu te pergunto, o quão disposto você está de se render aos planos e propósitos de Deus para a sua vida? Porque nós queremos descobrir a nossa identidade, o nosso sweet spot, né? Que não é algo que você cria, mas é algo que você descobre que Deus tinha planejado já para você. Mas o quanto estamos dispostos a nos render a esses planos, nos render aos planos de Deus, a deixar o eu, o reino do eu. Ao crer em Jesus, você se rende. Ao acreditar em Jesus, você muda. Ao acreditar em Jesus, você obedece. Ao acreditar em Jesus, Ele é o centro de tudo, Ele é o centro da sua vida. Deus fala, né? Ouve. Mas não é só para você ouvir, é para você viver aquilo. Quando Ele fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele não está falando só para ouvir, Ele está falando para você viver aquilo. Isso é o cristianismo. Acreditar, até Satanás acredita, mas o cristianismo ele tem que mudar a sua vida, ele tem que mudar a sua conduta e com isso a vida de outras pessoas, ser bênção na vida de outras pessoas, servir outras pessoas. É isso, o cristianismo ele toma ação na sua vida. Porque pensa comigo, é possível você continuar fazendo, você continuar vivendo da mesma maneira que você vivia antes de se render a Jesus? É impossível você continuar vivendo, falando, fazendo as mesmas coisas de antes de começar a caminhar com Jesus. Então a caminhada com Jesus, ela produz mudanças visíveis na nossa vida. Qual é a ideia central, então, concluindo aqui o nosso vídeo? É que para você experimentar os planos de Deus na sua vida, para você viver esse chamado, essa identidade pessoal que Deus desenhou para você, você precisa se render ao senhorio de Jesus, se render aos planos de Deus na sua vida. E aí ele coloca assim, é somente com esse contexto de restauração do relacionamento com Deus que ele pode revelar para você o caminho único, o propósito único que ele desenhou para a sua vida. Então, somente com a restauração desse relacionamento que foi danificado com o pecado, que nós podemos restaurar a nossa identidade. E uma vez que nós restauramos a nossa identidade para o que nós fomos criados em Cristo, nada pode nos tirar isso, nada pode nos tirar a nossa identidade uma vez que nós a reconhecemos em Cristo. E aí ele fala aqui que escolher qual caminho você vai seguir é da sua livre escolha, você escolhe qual plano você quer seguir, o que Deus desenhou para você ou o do reino do eu, sabendo que somente um caminho vai te levar à vida abundante, vai te levar a more, né? A vida abundante e a vida eterna com Deus. Se render aos planos de Deus e permitir com que Jesus seja o nosso pastor, permitir com que Ele oriente a nossa vida, é uma decisão diária que nós tomamos, né? E eu gostaria muito de ajudar vocês a encontrar esse sweet spot, né? Esse lugar onde esse ponto certo, onde você encontra o seu propósito e a sua identidade.
Então, eu, junto com o pastor Douglas, vamos proporcionar para vocês, quem quiser, uma mentoria de 4 aulas gratuitas, tá, gente? 4 aulas para a gente explorar esse livro de forma mais completa. Então, vão ser 4 aulas de mentoria agora no mês de junho. Então, se você está vendo esse vídeo, assiste os meus stories para você saber como fazer parte dessa aula, tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Deixa aqui nos comentários e não deixe de seguir para você ter acesso aos próximos vídeos, os próximos conteúdos que eu postar aqui de devocionais e também do livro More, ok? Então, nos vemos aí nos próximos vídeos. Tchau!